Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus a esta manhã de sábado para a nossa adoração a Deus, e nós iniciamos neste momento em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero também nesta oportunidade convidar você a compartilhar este vídeo, a convidar os seus amigos, seus familiares, para juntos, neste momento de adoração a Deus, o Senhor falar conosco neste momento. Eu quero convidar você para que juntos venhamos falar com o Senhor em oração, orar pela nossa família, orar pela nossa casa, pelos nossos irmãos da igreja, por aqueles que necessitam das bênçãos do Senhor. Então, vamos falar com Deus em oração e logo após nós faremos a leitura da palavra de Deus, que será o texto base para a nossa meditação e para a nossa reflexão nesta manhã. Então, oremos. Amado e soberano Deus, bondoso Pai, Deus santo, Deus eterno, Deus querido, nós te louvamos, nós te bendizemos e exaltamos o teu santo e glorioso nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela semana de trabalho que o Senhor nos deste, nos abençoou e nos sustentou até aqui, Senhor. Neste momento, nos colocamos diante de Ti para este momento de reflexão e adoração da Tua palavra, onde o Senhor tem ministrado no nosso coração, onde o Senhor tem falado conosco, Senhor. Fala com cada um dos nossos irmãos e irmãs, em o nome de Jesus Cristo, que esta palavra chegue a cada lar e traz, meu Deus, a tua bênção, o teu alento e o teu sustento, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos, Senhor, nos livre de toda e qualquer ação maligna, de todo levante maligno contra o teu povo, contra a tua igreja. Que seja repreendido em nome de Jesus, mas que a unção do teu Espírito Santo esteja sobre cada um dos teus filhos e filhas, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos e irmãs, motivo de alegria de estarmos aqui mais uma vez. Não podemos, nesta oportunidade, reclamar, mas pelo fato de você estar com saúde, a tua família com saúde, é motivo de alegria, é motivo de glorificar e exaltar o nome do Criador. E nesta manhã de sábado, irmãos, nós vamos compartilhar o texto da palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 37. É um texto conhecido da igreja, um texto conhecido dos irmãos, onde o profeta tem uma visão da parte de Deus, onde Deus fala com o profeta, onde Deus chama Israel para uma conversa, mas também é onde Deus nos chama para uma conversa também. Então eu quero fazer esta leitura com você, você que está com a sua Bíblia aberta, para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Não seja apenas um ouvinte ou um telespectador, um espectador da mensagem, da leitura da palavra, mas leia a Bíblia também, que nos diz assim o texto bíblico. Ezequiel 37, do versículo 1 até o versículo 14. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número dos ossos no vale, e os que estavam muito secos. Então ele perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Responde o profeta: Senhor, o soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida,
Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som como de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito. Profetizei, profetize, filho do homem, diga: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos o Espírito e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e puseram-se em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu. Se fomos exterminados, por isso profetizei e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, o meu povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fazer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o soberano. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, que falei e os fiz, a palavra do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto muito interessante para a igreja, para nós cristãos, para os servos de Deus, onde nós fomos salvos em Cristo Jesus. E neste texto, meus amados irmãos, o profeta, ele tem uma visão. O Senhor o mostra um vale cheio de ossos secos. E o que apresenta para nós, nestas circunstâncias, uma visão como essa, algo parecido. Apresenta-se para nós, meus amados irmãos, crise desesperadora. O profeta se encontra neste momento diante de uma cena desesperadora. E Deus chama o profeta, convida o profeta, e o profeta, na pergunta feita por Deus, o profeta responde: soberano Senhor, somente tu o sabes. Qual era a pergunta de Deus? Se aqueles ossos poderiam reviver. E quando nós olhamos para esta circunstância de crise desesperadora, que não se limitava apenas à nação de Israel naquele contexto temporal, naquele contexto de vivência daquele momento, mas o que eu quero trazer para você, meu amado irmão e irmã, nesta oportunidade, a crise, ela é desesperadora. A crise, diante da crise, nós ficamos preocupados. O profeta estava preocupado com a nação de Israel. A nação, o povo que tinha sido levado cativo para a Babilônia, o povo que estava no cativeiro. E nestas circunstâncias, o profeta, ele olha para as circunstâncias. E a crise, irmãos e irmãs, é um tempo de oportunidade para nós. Nós já passamos por diversas crises. Se você fizer uma leitura na história do povo, na história da nação brasileira, na história de alguns países, ou na história do mundo, na humanidade, você vai
observar e encontrar muitas crises, e em meio às crises teve momentos de momentos de oportunidade. Quando você olha para a história da igreja, a igreja ela passou e passa por alguns momentos de crise. E nestes momentos de crise que a igreja passou, foram momentos de despertamentos para avivamento. Momentos em que a igreja passava de uma profunda sequidão espiritual. Momentos de aridez espiritual. Momentos onde a palavra de Deus ela tinha sido negligenciada. O abandono da fé. O homem, a vida religiosa já não mais fazia sentido. E Deus vai chamar o seu povo para a volta à palavra de Deus. Quando você olha na história do povo hebreu, encontramos reis, os reis de Israel, alguns chamando o povo de volta para uma reforma, para a leitura da palavra, para o estudo da palavra. Na história recente da humanidade, os grandes avivamentos, quando você volta no século XV, final do século XIV, século XV, século XVI, foi um momento de ruptura na história da humanidade, onde nós fazemos a leitura antes e depois da reforma. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tinha sido negligenciada. E Deus, nesta circunstância, Ele sempre tem o seu remanescente fiel, alguém que é despertado pelo Espírito Santo para chamar de volta o povo, a humanidade, à leitura e ao estudo da palavra. Caminhando um pouco mais na história, nós chegamos no século XVII, século XVIII, que é conhecido como o período dos grandes avivamentos no mundo. E chegamos no início do século XX, onde tivemos o avivamento nos Estados Unidos, de onde saíram os grandes missionários, as grandes caravanas, as grandes missões para a propagação do Evangelho no mundo. Quando nós olhamos para os nossos dias, a crise que nós estamos enfrentando em todos os países do mundo, a pergunta para nós nesta oportunidade, irmãos, ainda a título de introdução, não seria o momento, ou não é o momento da igreja cristã de nós voltarmos ainda mais para a palavra de Deus e fazermos a leitura das circunstâncias que nós estamos enfrentando? A crise que nós estamos enfrentando, oportunidade para um despertamento espiritual, para um despertamento de oração, para momentos de oração de intimidade com Deus, porque eu quero dizer para você nesta manhã, irmãos, o avivamento só virá quando nós tivermos plena consciência da necessidade de nos chegarmos a Deus em oração, confessando os nossos pecados. Mas a crise, ela vem. Mas a crise não impede a mão do soberano Deus agir. Quando o povo do texto bíblico estava como um vale de ossos secos, Deus realizou um milagre e colocou a nação de pé. Deus também pode realizar um milagre e colocar a tua família, colocar a tua igreja, colocar a tua nação de pé novamente. Porque o milagre da restauração não é obra humana. O milagre da restauração é obra divina. A nação de Israel não podia se levantar pelos seus próprios esforços. Eles eram como um vale de ossos secos, sem vida, sem atitudes, não havia vida neles. Ou Deus se manifestava naquelas circunstâncias, ou eles estariam completamente perdidos. E nestas circunstâncias, irmãos,
como igreja do Senhor que somos, é Deus quem age na vida da igreja. É Deus quem restaura. Dele vem a nossa cura. Dele vem a nossa salvação. Dele vem a nossa libertação. E é Ele que põe de pé o prostrado. Se você conhece alguém que está vivendo uma vida, está prostrado diante das circunstâncias, diga para esta pessoa que o soberano, o Senhor, o pode colocar de pé. Mas eu quero conversar com você nesta oportunidade sobre a necessidade de restauração, o agente, o instrumento, o processo e o resultado. Em primeiro lugar, a necessidade. O povo de Deus estava desprovido de vida espiritual. Neste contexto da nação dos hebreus, em que o profeta escreve este livro, quando voltamos um pouco na história, no tempo, nós encontramos o profeta Jeremias, Isaías, que contempla a nação de Israel e diz: este povo está enfermo da cabeça aos pés. Isaías chama o povo ao arrependimento, mas eles não quis ouvir. E o texto lá no livro do profeta diz: quem creu? Então, o chamado de Deus. Deus está nos chamando. Deus está nos convocando para esta volta, para o arrependimento. O profeta Amós olha para o povo e viu que aquela adoração estava sem vida. Na visão do profeta havia música bem tocada, mas era apenas barulho. O profeta chama o povo ao arrependimento, mas o povo não quer se arrepender. O profeta conclama o povo, chama, e nós também nós estamos vivendo desta forma também. Há muitos chamados ao arrependimento, mas poucos querem se arrepender. A mensagem da palavra de Deus: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Mas o povo quer simplesmente usufruir das bênçãos de Deus, mas não quer mudar de vida. Quer usufruir do Deus abençoador, mas não quer o Deus das bênçãos. Quer usufruir da proteção, mas não quer pagar o preço do arrependimento, quer levar uma vida de qualquer forma. O profeta olha para a nação e viu a sua infidelidade, sua vida, sua instabilidade espiritual, a depravação moral chamou, e ele chama o povo ao arrependimento, mas o povo não quer se arrepender. Nós estamos, irmãos, enfrentando uma crise financeira, uma crise de saúde, uma crise moral, uma crise onde a mensagem da palavra de Deus é lançada, é falada, mas muitos tomam a decisão dizendo: vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha forma. Deus manda o profeta conclamar o povo, chamar o povo, convidar o povo ao arrependimento. Certa vez Deus mandou o profeta Miqueias dizer, e o profeta percebeu e concluiu naquela circunstância o chamado ao arrependimento, convocando o povo à mudança de vida, à transformação. Mas o povo não quis ouvir. Deus levanta os seus profetas. Deus tem levantado os seus profetas. Deus tem falado. Deus tem falado através da sua palavra. Deus tem falado através dos sinais. Deus tem falado através da música. Deus tem falado através de acontecimentos.
mas muitos estão com o coração endurecido. O profeta Jeremias, meus irmãos, que é conhecido como o profeta que chorou, e ele chorou pelo povo ter se abandonado Deus. Como pode abandonar o Senhor, o manancial de vida, aquele que fez brotar água da rocha, aquele que fez o povo atravessar o Mar Vermelho em terra firme, aquele que fez o povo cruzar o Jordão e conquistar a Canaã terrestre. Como pode abandonar o Salvador? Mas, infelizmente, muitos têm o abandonado. Muitos têm afastado de Deus. Têm colocado as suas convicções acima da palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é absoluta. Ela deve ser a autoridade para nós, na nossa vida prática. E o profeta chamou o povo. O profeta aconselhou o povo. O profeta exortou o povo. O profeta, a palavra tem nos exortado, tem nos aconselhado, tem nos chamado. Mas diz a Bíblia que o povo não quis ouvir. Deus chamou porque Deus o ama. Deus o aconselhou porque Deus o ama. Deus o exortou porque Deus o ama. Mas o povo não quis ouvir. E a Bíblia diz para nós que o chicote da disciplina veio. A espada da disciplina veio. O cerco da disciplina veio. E o cativeiro foi inevitável. Por volta do ano 722, o exército assírio invade o Reino do Norte. Por volta do ano 606, 596 e 586, a Babilônia, o exército de Nabucodonosor vem e leva o povo cativo para a Babilônia, e 70 anos o passaria no cativeiro. E o profeta Ezequiel, em meio a tudo isso, ao castigo da parte de Deus por causa da desobediência, quando nos afastamos de Deus, quando nós desobedecemos a Deus, o castigo vem. E o profeta vê os resultados da desobediência, frutos amargos da rebeldia. Quantos e quantas pessoas você e eu não conhecemos que por causa da rebeldia, da desobediência, pagou um alto preço. Agora, Israel não era apenas um povo no cativeiro, mas era um povo escravizado, morto, espiritualmente morto, desintegrado. Mas o profeta está ali como voz de Deus, com a palavra de Deus nos seus lábios, nas suas mãos. E Deus vai dizer para ele, diz para estes ossos que esta é a casa de Israel, que estavam presos nas sepulturas existenciais. Quantas pessoas, irmãos, quantos amigos temos, quantas amigas você tem que caminhou com você há algum tempo nos caminhos do Senhor, mas hoje está preso nas sepulturas existenciais da vida, mortos espiritualmente, desprovido de vida espiritual, afastado dos caminhos do Senhor. O povo de Deus, naquela circunstância, estavam dispersos. Faltava comunhão. Por que faltava comunhão? Porque o pecado separa, o pecado divide, o pecado afasta. Eles não estavam apenas sem vigor, mas estavam também dispersos. O povo de Deus, naquela circunstância e em muitos momentos na história, estava como um vale de ossos secos. Esta era a condição de Israel. E esta também possa ser a vida de muitos nos dias de hoje. A ausência de vida, de entusiasmo, não tem mais prazer de adorar a Deus, não se deleita mais
não tem mais uma vida de oração, não se deleita mais nos estudos da palavra de Deus, no manancial de vida que é Jesus Cristo, não ora mais, não canta mais, não adora mais. E naquelas circunstâncias, o povo, em muitos momentos o povo manifesta sinais de morte, falta de apetite. É mais um dia que se passa e a vida segue. É como aquela música secular, a vida está passando e estamos aí dando milho aos pombos na praça, morta espiritualmente, sem fome de Deus. Falamos de uma outra oportunidade aqui que nós precisamos cuidar do nosso corpo físico todos os dias, mas também precisamos cuidar do nosso corpo espiritual, da nossa vida espiritual todos os dias. Temos que ter prazer na leitura da palavra de Deus. A adoração, o culto, não é a canseira, mas é o resultado da nossa vida com Deus. E neste momento, irmãos, de crise que nós estamos enfrentando, que nós estamos passando, não é eu, não é você que vamos perceber quem são aqueles que levam a sua vida de adoração a Deus de forma individual. Porque enquanto nós temos a liberdade de sairmos e ir à casa de Deus, levar a nossa Bíblia, em muitos lugares no mundo a pessoa não tem esta liberdade. Mas ela tem uma vida de adoração a Deus. Ela tem prazer em ler a Bíblia. Ela tem prazer em adorar ao Senhor. Manifestação de sinais de morte. O morto, ele é insensível. A palavra fala, mas não tem resposta. Chama, mas não lhes dá ouvido. Tem barulho, mas não escuta. São surdas espiritualmente. Assim era a visão que o profeta teve. Um morto, irmãos, não tem ação, ele não se levanta, ele não trabalha, ele não tem tempo para Deus. Um morto é onde a vida está absolutamente ausente. Então, como que está a tua família? Como que está na tua casa, o teu lar? Se nós falamos sobre a necessidade, quem é o agente da restauração? A necessidade de restauração, quem é o agente de restauração? É Deus que toma a iniciativa. Tudo provém de Deus. Aí você me pergunta, mas como que tudo provém de Deus? Tudo provém de Deus, é tudo. O bem provém de Deus. A saúde vem de Deus. A restauração vem de Deus. O alimento vem de Deus. A água que você bebe vem de Deus. O ar que você respira vem de Deus. É Ele que nos escolheu. A salvação vem de Deus. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, para nos dar vida, para nos dar transformação. É Ele que nos escolheu. É Ele que nos chama. Se somos o que somos hoje, é porque Deus nos escolheu. É porque Ele tomou a iniciativa. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Por nós mesmos nós não conseguiríamos, mas Deus nos chamou, Ele nos justificou e é Ele quem nos transformou. É Ele que nos levanta da morte espiritual e nos dá vida. A iniciativa de restauração vem de Deus. Por que tudo isso? Que a iniciativa, se Deus é o agente. Por quê? Presta atenção no texto. É Deus quem fez o profeta andar no meio do vale. No versículo 2. Ele me levou de um lado para outro, para ver o enorme número de ossos secos. Deus fez o profeta andar no meio dos vales de ossos. É Deus quem pergunta, veja no versículo 3, é Deus quem pergunta ao profeta.
No versículo 4 é Deus quem manda o profeta profetizar. E nos versículos 5 e 6, toda a ação de levantar da morte é iniciativa de Deus, é iniciativa divina. Porque Deus é quem age milagrosamente, levantando os mortos da sepultura espiritual. E aí Deus pergunta para o profeta, irmãos: filho do homem, poderão viver esses ossos? Seja bem sincero nesta pergunta. Se esta pergunta fosse feita a nós hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, qual seria a nossa resposta? O profeta diz assim: Senhor, tu sabes. Se Deus quiser, eles poderão os levantar. Se Deus quiser, Ele pode curar. Se Deus quiser, Ele pode fazer o paralítico andar. Se Deus quiser, Ele pode fazer o leproso ficar limpo. Se Deus quiser, o bêbado pode tornar-se sóbrio. Se Deus quiser, o drogado pode ficar livre. Se Deus quiser, o necromante pode deixar a necromancia, o feiticeiro deixar a feitiçaria e correr arrependido para os braços de Cristo. É a ação restauradora da parte de Deus. A pergunta de Deus para nós hoje é possível você, como igreja do Senhor, receber esta restauração? Talvez para você que nos assiste neste momento esteja necessitando de uma restauração da parte de Deus. Então, se coloque inteiramente diante do Senhor e Deus o transformará a tua vida. Porque Ele é que nos chama, Ele é que dá força aos fracos, Ele é que levanta os caídos. É Ele que pode inflamar a tua vida espiritualmente, te fazer de novo uma nova pessoa, encher a tua vida de poder espiritual. E quando você está cheio do Espírito Santo, você enfrenta as lutas cantando, você passa pelas dificuldades adorando. Mesmo sabendo que há choro e lágrimas na sua casa, você tem a certeza de que o Senhor está te sustentando. Você passa pelas provas cantando e adorando ao Senhor. Mas o instrumento da restauração, a palavra. Não podemos, meus amados irmãos, deixar a palavra de lado. Precisamos sempre fazer uso da palavra de Deus. E como que nós fazemos uso desta palavra? A leitura. Não tem outro meio. O profeta Ezequiel, quando ele ouviu a palavra de Deus, quando Deus falou com ele e que Deus mandou ele profetizar, Deus mandou ele falar e era a palavra de Deus. Deus estava chamando os mortos pela palavra. E não há outro instrumento a não ser a palavra de Deus. Já diz o escritor de Hebreus que ela é como uma espada de dois gumes, que separa juntas e medulas, que discerne os pensamentos e as intenções do coração. Então ela é a palavra de Deus, é o instrumento de transformação, é o instrumento de restauração. Por isso, meus amados irmãos, independentemente das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós não podemos abandonar a palavra de Deus. Infelizmente, nós passamos e estamos passando por uma geração que tem ouvido uma outra mensagem. Vem para Cristo e você ficará rico. Vem para Jesus Cristo e você não terá mais problema. Mas não se prega, não tem se pregado a mensagem de arrependimento. Arrependa dos teus pecados. A mensagem que João Batista pregou às margens do Rio Jordão está sendo negligenciada em muitos momentos.
João Batista, naquela circunstância, ele disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Se queremos ver os mortos espirituais recebendo vida, queremos ver conversões verdadeiras, precisamos pregar a palavra de Deus, porque há poder na palavra, e Jesus Cristo diz na sua palavra: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele diz para nós: se o Filho verdadeiramente vos libertar, vocês serão livres. Mas primeiro você precisa conhecer a palavra, e conhecendo a palavra, e conhecendo a verdade, vocês serão libertos. A palavra é o poder para a salvação. A palavra ela deve ser pregada com lágrimas e no poder do Espírito. A palavra, o instrumento, o Espírito Santo, o instrumento de convencimento. Podemos falar, podemos pregar a mensagem mais bem elaborada, com todas as técnicas de retórica que é ensinado nas academias de faculdades, mas se o Espírito Santo não convencer e não estiver sobre a vida do pregador, não há transformação, não há restauração. No versículo 15, diz que quando o Espírito entra nesses ossos e neste momento eles recebem vida. No versículo 9 diz que quando o Espírito sopra sobre esses ossos, eles recebem vida. Vivifica, Senhor, a tua igreja, vivifica, Senhor, o teu povo, levanta o teu povo, levanta a tua igreja, desperta. Promove a restauração na nossa casa, na nossa família, a restauração do louvor, da adoração, da leitura, da comunhão e da intimidade com o Senhor. É o Espírito Santo, irmãos, quem convence do pecado. Ninguém é convencido do pecado por palavras bonitas, mas é convencido pelo Espírito Santo. É por isso que Jesus Cristo disse que ele, o Consolador, viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o Espírito Santo que nos convence, que nos dá vida. Mas a necessidade, o agente, o instrumento, mas também temos o processo de restauração. O processo de restauração, em algumas circunstâncias, meus irmãos, ele pode ser dolorido, pode causar dor, pode causar constrangimento. E nestas circunstâncias, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí no versículo 7, diz o texto sagrado que no processo de restauração, no processo pelos quais Deus levou o profeta Ezequiel àquele vale de ossos secos, houve um ruído. Houve um ruído, um barulho, uma agitação. Mas ainda não tinha vida. Restauração não é barulho. Restauração não é agitação. Restauração não é emocionalismo. Não se gera vida por propaganda e marketing. Ezequiel não confundiu barulho com criação. Ezequiel não confundiu atividade com unção. Ezequiel não confundiu agitação com avivamento. Houve um ruído. Houve um ajuntamento de ossos. No verso 7 também. Os ossos que estavam espalhados, desintegrados do esqueleto, se ajuntaram. O texto diz para nós que juntou osso com osso. E tudo ficaram em ordem. Mas ainda era somente um esqueleto, ossos secos e sem vida. Talvez, irmãos, se nós olhássemos para um momento como esse, um acontecimento desse, nós ficaríamos satisfeitos. Mas Ezequiel, o texto diz para nós que não havia vida, não havia espírito.
um bando de esqueletos sem vida. Eles não poderiam lutar as guerras do Senhor. Houve, no processo de restauração, e no processo de restauração para nós também acontece talvez desta forma parecida. Um ruído, um ajuntamento, um momento, uma palavra e uma agitação na vida e uma inquietação, e precisamos colocar a nossa vida em ordem, precisamos mudar de vida. Houve os tendões, eles agora já estavam de pé. Havia uma estrutura, parecia gente, mas ainda estavam mortos. Podemos ter estrutura, irmãos. Podemos ter uma ortodoxia, podemos ter preceitos, podemos ter uma doutrina, mas ainda falta vida. E quem traz vida é Deus. Quem traz avivamento é o Senhor, através do nosso despertamento. E a Bíblia diz: desperta tu que dormes e Cristo o exaltará. Podemos ter religião, podemos frequentar uma igreja, mas precisamos ter vida. E o texto, na restauração, no processo, houve o ruído, o ajuntamento, os tendões, a carne, a pele, já estava tendo alguma beleza, alguma formosura, mas ainda não tinha vida. Você pode parecer filho de Deus. Você pode aprender um vocabulário evangélico, pode ter alguns lapsos na sua vida de que parece ser um filho de Deus, mas se ainda não nasceu de novo, não passou pelo processo de restauração da parte de Deus, você ainda está morto espiritualmente. O processo de restauração na vida do crente, na vida do pecador, não acontece pela palavra do pastor, do presbítero, do obreiro, do missionário, mas a transformação é da parte de Deus. Jesus Cristo, no Novo Testamento, você pode ver isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, Jesus o confrontando com os fariseus, porque os fariseus eram bonitos, pareciam bonitos, mas estavam mortos. Jesus o condena à religiosidade deles. Jesus diz que eles pareciam sepulcros caiados, que por fora eram belos, mas por dentro tinha morte. E na vida nossa também, nós somos confrontados nessas circunstâncias, meus irmãos. Talvez nós temos uma vida bonita por fora, mas por dentro só tem sofrimento, só tem desejos pecaminosos, só tem pecado, uma vida desprovida de Deus, uma vida desprovida do Espírito Santo. É preciso que o Espírito Santo nos vivifique, e você é convidado nesta manhã a entregar a sua vida e deixar que o Espírito Santo o vivifique você, o restaure você, o transforme você. E no texto de Ezequiel 37, irmãos, diz o texto que o Espírito entraram neles, viveram, e eles se puseram em pé, e era um exército sobremodo numeroso. Só o Espírito Santo pode regenerar a nossa alma. Só Ele pode transformar a nossa vida. Só o Espírito Santo pode trazer restauração em nosso meio. Só o Espírito Santo pode fazer jorrar rios de água viva de dentro de nós. Só o Espírito Santo pode nos fazer uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja edificante. Mas, em último lugar, os resultados da restauração. Se houve a necessidade, se houve o processo, se houve o agente, se houve o processo, a restauração, tem o resultado. Os ossos secos passaram a viver e se puseram em pé como um exército.
É Deus que nos levanta. É Deus que nos une. Nós estamos neste trimestre estudando a lição bíblica, um só povo, a unidade da igreja. Então, a unidade não é pelo carisma, não é pelas palavras bonitas, mas a unidade é pela cruz de Cristo, a unidade é a ação de Deus, é processo de Deus. E Deus pode nos dar um coração. A Bíblia diz para nós que Deus vem, tira o coração de carne e coloca tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. É Deus que vem e faz com que o Espírito Santo habite em nós. E nesse propósito, para sermos uma igreja vibrante, nesse processo de restauração, nós precisamos deixar o Espírito Santo fluir no nosso meio. Os ossos secos saíram da sepultura espiritual. Eu quero dizer para você, nesta oportunidade, nesta manhã, não importa quão profunda seja a sepultura existencial que você se encontra, não importa o buraco escuro que você encontra neste momento, nesta oportunidade, nesta manhã de sábado, Deus pode, e Ele tem poder para isso, quebrar os laços de morte que o cercam, desatar as vestes mortuárias que te prendem e fazer de você uma pessoa livre. Os laços de pecado que tenham te cercado, do roubo, do adultério, da feitiçaria, da língua que usa para falar mal, de tramar planos perversos contra os outros, dos laços da homossexualidade, do lesbianismo que tem cercado a tua vida. Jesus Cristo pode desamarrar você e fazer uma nova pessoa, e você enxergar o futuro para você, o alvo que Cristo tem para você, que é a vida eterna, fazer de você uma pessoa livre, cheia de vigor, cheia de disposição para realizar toda a boa obra que o Senhor tem proposto para você. Deus também quer ter uma experiência profunda com você. Então, no versículo 6, porém tendões em vocês, e farei de carne sobre vocês, pele. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então sabereis. Então nós precisamos saber que Ele é o Senhor. Sabereis que eu sou o Senhor, quando vos abrir a sepultura e fazer sair dela o meu povo. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e estabelecereis na vossa própria terra. No contexto de terra que o profeta fala, é trazer de volta o povo que estava no cativeiro da Babilônia. Mas para nós é a eternidade. Então sabereis que eu sou o Senhor. Deus vai nos levar para morar eternamente com Ele, onde não haverá choro e nem lágrima, onde não haverá tristeza e nem dor, onde as coisas antigas passaram e eis que tudo vai se fazer novo. Na visão de João de Apocalipse 21, ele diz isso para nós. Nós somos a igreja do Senhor. E eu e você, meu amado irmão e irmã, como igreja de Deus, nós não podemos cair nesta circunstância espiritual de morte espiritual afastado de Deus. A unidade espiritual da igreja. Deus vai fazer um só povo. Nessas circunstâncias do texto de Ezequiel 37, a nação de Israel estava dividida ao meio. O reino do norte tinha desaparecido do mapa pelos assírios e o reino do sul tinha sido levado para a Babilônia. Mas Deus vai fazer de nós um só povo. Deus restaura relacionamentos quando o Espírito Santo sopra sobre nós. Quando o Espírito Santo sopra sobre a sua igreja, sobre a igreja de Cristo, sobre a verdadeira igreja de Cristo, as mágoas se acabam. As fissuras são restauradas. As dores, os traumas são desfeitos, desaparecem. O ódio, a raiz de amargura, a tristeza nas famílias, o desentendimento nas famílias
desaparecem e a unidade do Espírito Santo é presente. Então, meus amados irmãos, chegamos à conclusão e vamos concluir porque Deus, Ele quer ter uma comunhão íntima com você. É com você. Deus quer te colocar no meio do seu povo. E Ele está no meio da sua igreja. E Ele conhece a todos. Na igreja, no contexto de ajuntamento de pessoas, mas na igreja no contexto individual, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E nós precisamos abrir a nossa mente e o nosso coração e deixar que o Deus seja o Deus verdadeiro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Tudo que formos fazer, sejam feito para a glória de Deus. A nossa maior recompensa é Deus. A nossa recompensa, a nossa herança é a eternidade. A nossa vida eterna está reservada em Cristo Jesus. Porque Ele prometeu que Ele vai voltar para nos buscar. E Paulo, lá em Tessalonicenses, diz que quando ressoar a trombeta de Deus, que o Filho do Homem descer para buscar a sua igreja, nós o subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Nós não caminhamos para uma Canaã terrestre. Nós não voltamos de um cativeiro, mas nós saímos de um cativeiro e vamos para a Canaã celestial. Nós saímos do cativeiro do pecado pelo poder transformador de Jesus Cristo, pelo perdão que Ele proporcionou para nós, ali na cruz do Calvário. A recompensa do profeta Ezequiel foi que ele viu o agir de Deus na vida do povo de Israel. O povo voltou do cativeiro, os 70 anos se passaram. Mas nós não estamos, irmãos, presos em 70 anos. Nós estamos presos em Jesus Cristo, o Senhor eterno. O céu, o convite para nós é o céu, é o nosso lugar. É o nosso destino, é a nossa comunhão com Deus. O Espírito Santo nos tira da morte e nos restaura para termos comunhão com Deus. E você e eu somos convidados a colocar a nossa vida no altar de Deus e experimentar, acima de tudo, um avivamento verdadeiro de comunhão com Deus. Se Ezequiel foi levado naquela circunstância a ver todo esse cenário que nós vimos neste texto da leitura, Deus quer nos levar a ter um encontro verdadeiro com Ele. E eu quero, meus irmãos e irmãs, neste momento orar por você. Onde você está. Não sei se você está assistindo no celular, no computador ou na sua televisão. Mas neste momento, ore conosco. Ore pela tua família. Entre em batalha espiritual pela tua casa, pela tua família. E peça a Deus restauração e transformação e comunhão. Amado Deus e bondoso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos e te glorificamos, Senhor. Nesse momento, meu Deus, nós chegamos ao final da nossa mensagem, desta palavra que o Senhor ministrou no nosso coração, Senhor. E eu peço, Senhor, que Tu perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de cada um de nós, nos ajude, meu Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor. E neste momento, meu Deus, eu oro pelos nossos irmãos e irmãs, por cada família que nos acompanha, que nos assiste nesta manhã, Senhor. Que a Tua palavra adiantre esta vida, faça morada na nossa vida. Este momento de aplicação da palavra, Senhor, que ela seja aplicada na nossa vida para a glória do Teu nome. Ó Deus, eu oro também por cada irmão e irmã
da Igreja Adventista da Promessa do Jardim ABC, pelos quais o Senhor tem nos dado o grande privilégio, mas tão grande responsabilidade de pastorear, Senhor. Temos orado por eles e oramos neste momento, Senhor. Oramos pela vida das crianças, que talvez neste momento está sofrendo também pela vida dos adolescentes, dos jovens, meu Deus. Que o Senhor guarde e o proteja. Que cada pai, que cada mãe tenha entendimento e discernimento espiritual, meu Deus. De cuidar dos seus lares, de cuidar das suas famílias. De não somente prover o alimento físico, o sustento, a roupa, a água, a comida, mas também de prover, meu Deus, o alimento espiritual através da tua palavra, Senhor. Usa este pai, usa esta mãe, em nome de Jesus. Cerca os teus filhos, ó Senhor. Livra de todo mal, de todo tipo de enfermidade, meu Deus. Manifesta, ó Deus, o teu poder, a tua graça, para a glória do teu nome. Tira os teus filhos e filhas deste poço existencial de sofrimento. Mas traz o avivamento a esta casa, a esta família, a esta vida, Senhor. Cobre a vida dos teus filhos, da tua igreja, com tua mão de poder, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, fica com os teus filhos e fica conosco, meu Pai. Nós oramos e repreendemos todo tipo de enfermidade. Faça um milagre. Conforta os corações daqueles que perderam os seus entes queridos, por qualquer seja a enfermidade que seja, Senhor. Mas que o Senhor cuide e o sustenta em o nome de Jesus. É o que eu te peço, para a glória e para o louvor do teu nome, agora e sempre. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, muito obrigado a todos por este momento que passamos juntos, de comunhão, de adoração a Deus. Que você continue firme em Cristo Jesus, olhando para o autor e consumador da fé. Não afaste de Cristo. Por mais que a circunstância pareça nebulosa, por mais que a circunstância pareça não haver um horizonte limpo e límpido na tua frente, tenha certeza de que o Senhor está olhando para a tua família e para a tua casa. Tenha um sábado abençoado por Deus, hoje, dia 11/7 do ano de 2020. E que nós estamos aqui, orando por vocês todos os dias, batalhando em oração pela sua casa e pela sua família. E nós vamos encerrar orando, fazendo a última oração da bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe e muito obrigado.